coração de João Pessoa que mora a história de amor de um artista pernambucano pela capital da Paraíba. Jurandir Maciel, autor de peças em bronze expostas em várias praças pessoenses, calcula que já tenha feito mais de 10 mil obras entre esculturas e quadros. E é graças à Lei Municipal das Obras de Arte que a gente pode apreciar nos espaços urbanos a técnica e o talento deste escultor, que é um dos mais importantes do nosso país. Tanto talento para as artes que nem um museu próprio comporta diversidade de peças produzidas. Nem o próprio artista consegue contabilizar precisamente. Jurandir aposta que mais de 10 mil obras de arte produzidas por ele estejam espalhadas pelo país. E olha que a dedicação dele começou meio tarde. Na mocidade eu trabalhei muito assim no sentido artístico, mas sem nenhum envolvimento assim profissional, né? Depois dos 40 anos foi que eu pude ser escultor, mas antes eu desenhava, eu pintava, fui ser artista plástico como pintor, mas não era muito o que eu gostaria de fazer. E aí passei então a esculpir, que realmente eu me realizo. E são as esculturas o carro-chefe do pernambucano que há 3 anos decidiu viver na Paraíba. E mesmo diante da variedade de formas e tamanhos, a inspiração na forma humana é facilmente percebida. A figura humana, eu acho que ele é o centro não é, do nosso eu, o centro do universo. Então ele é onde está tudo. Está na figura humana. A figura humana, ela está todas as artes, não é? A natureza humana, ela é como a natureza, como a cachoeira, como o mar, como a lua. Então você pode ter a mesma sensação fazendo uma escultura, ela que tem harmonia, então você se sentir realizado. Você passar isso para uma outra pessoa como se ela estivesse vendo ali uma linda paisagem. E não deixa de ser uma paisagem, né? Uma paisagem maravilhosa, porque a figura humana, além dela ser bela, ela, quando é feminina, né? Ela é mais completa. A gente, quando bate o olho e que vê, então a gente se identifica, a gente diz, tem uma voz assim íntima que nos diz, mas é isso que eu quero fazer. Não precisa ninguém dizer. Nem precisa praticar antes para poder depois saber que é para fazer. A gente já sabe porque está dentro da gente. Tem uma peça assim que nos diz assim muito forte, né, o que a gente quer ser. E eu queria ser realmente escultor por ver muitas esculturas e por ter também um sonho de ter uma profissão que eu gostaria de ter sido talvez um arquiteto. Cheguei a estudar um pouco, mas estudei no desenho arquitetônico, né? Não fiz faculdade, mas eu gostaria de fazer alguma coisa que pudesse deixar para a humanidade. E foi quando eu disse não, o que seria construção, eu queria ser construtor para deixar alguma coisa. E aí foi quando eu me identifiquei com as esculturas. Porque a escultura, trabalhando ela com material nobre, como é o bronze, ela fica praticamente para todo tempo, né? Nada é definitivo, né? Tudo isso pode se acabar em poucos momentos, mas a tendência é que ela dure muito. Então foi isso que eu quis fazer, eu queria uma obra que pudesse deixar para a posteridade. Se o humano o inspira, a natureza o preocupa. Na confecção das peças, Jurandir tem como matéria-prima o que vem do lixo. Até o bronze de algumas esculturas veio da reciclagem. A partir do momento que eu passei a fazer esse trabalho também com minha profissão, embora seja um material nobre, como é o bronze, como é o alumínio, como é o mármore, mas todos eles são reciclados. Então eu procurei, dentro da natureza, dentro de tudo isso que está ocorrendo com a poluição, fazer a minha parte. Minha contribuição é resgatar do lixo, não é, materiais nobres que não poderia estar no lixo, pois não é lixo.
Então, através desse segmento, eu faço os meus trabalhos e perpetuo, né, o meu pensamento, a minha vontade, através da minha arte. Graças a uma lei municipal, a arte de Jurandir está espalhada pela capital. Coube a ele a missão de esculpir grandes nomes da nossa cultura, como, por exemplo, essa estátua de Ariano Suassuna em gesso, que serviu de molde para a de bronze instalada no Teatro A Pedra do Reino. A lei estabelece a obrigatoriedade de obras de artes em novas edificações. E isso vale também para obras públicas com mais de 1.000 metros quadrados. Eu tenho algumas esculturas aqui, algumas dezenas de esculturas em praça pública, né, em prédios públicos e também privados. Mas tenho também em outros estados. Essa lei é uma lei que é muito bonita, é uma lei necessária, não é? Os gregos, por exemplo, antigamente, na Grécia Antiga, era da mesma forma, atribuía-se uma porcentagem do que era gasto no empreendimento público, então era reservado então tanto por cento para que fosse colocado em obra de arte. Por isso que lá é tão bonito, né? Temos tantas obras de arte e tantos escultores que foram formados através dessa lei, porque é uma lei que funciona realmente. Mas aqui ficou um pouco a desejar, como lá no Recife, digo por conhecimento próprio, não é? Que nós temos uma necessidade de formar novos escultores, novos artistas e ceramistas, mas os que já vão se formando, eles começam a ter um preço justo. Então o comerciante que é o empresário, que é o construtor, muitas vezes não tem a preocupação de contratar uma obra de arte que não seja perecível, que não seja efêmera, que ela possa durar, que ela possa contemplar, as pessoas possam contemplar como uma obra de arte. E aí então, para ter uma liberação de um alvará para continuar vendendo o seu empreendimento, ele precisa de botar alguma coisa. E aí não tem essa preocupação. Precisaríamos que pudéssemos rever, não é, essa lei e fazer alguns ajustes, pequenos ajustes, para que ela funcione, mas para todos. Peças que mostram a perfeição do trabalho de Jurandir e que o enchem de satisfação. Eu fico realmente, por todo o tempo, né, grato, né, por ter sido escolhido, por ter também feito o melhor que eu podia, eu me esforço, né? Eu faço estudos da obra, de proporção, de material, de tudo, de gesto, do movimento da escultura, porque ela também tem movimento, ela fala. Então, quando eu vejo e que ela atinge o objetivo e que vejo as pessoas fotografando, sendo fotografadas junto a ela, para mim, eu me sinto realizado, né? Eu me sinto como fiz a minha parte e ela vai ficar ali por muito tempo, eu vou embora e ela vai ficar.